Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todo mundo no nosso webinar. Tá? Eu sou Marcos Milhos, eu sou CEO da Sales Coaching, ok? E tenho um histórico no mercado de tecnologia de algumas décadas. Aí acabo entregando a minha idade com isso, né? Mas tive a oportunidade de trabalhar em multinacionais como Microsoft, Oracle, SAP, IBM, TOTOS, e nos últimos anos dei uma mergulhada no mercado de startups, dei uma atualizada com relação a hacks de venda, transformação digital, e montei a minha consultoria de vendas, né? Já escrevi 3 livros. O segundo deles, que é o Mentoring Startups, foi um dos motivos de eu estar conversando aqui com vocês hoje com o Vandair, porque o Vandair conheceu o meu trabalho através do meu livro, e de certa forma, isso é um social selling, né? Porque eu escrevi o livro, o Vandair viu, leu, acabou contratando a minha irmã para fazer uma parte de design, e nisso a gente se conheceu, né? Para eu trabalhar uma mentoria com ele com relação à empresa hoje atual. Mas eu não sou o motivo desse webinar. O motivo desse webinar, com certeza, é o Vandair. E quem é o Vandair? Com também algumas décadas de mercado, né? Com praticamente 20 anos de VEG. Não é, Vandair? 20 anos de VEG, como entrou, eu acho que antes da coordenação, você passou por coordenação, por gestão, diretoria, até virar Global CEO da corporação, uma multinacional que tem N linhas de negócio. Então, você imagina um profissional que teve a participação em projetos, como implantar o SAP, em todas as unidades, uma operação em classe mundial, quer dizer, não é uma implantação simples, né? Implantar na área de tecnologia, na área de TI, a parte de governança, quer dizer, seguir a questão de compliance da companhia, que nos últimos anos isso ficou muito latente, né? Então, a gente tem aqui hoje, junto no webinar, um profissional de alto escalão com a gente. E eu gostaria que ele se apresentasse. Manda aí. Boa noite, pessoal. Antes de eu me apresentar, deixa eu fazer um desabafo. Tá? Eu sempre soube disso, mas agora confirmei um pouco mais. Tá? Você tem que ter cuidado com os teus amigos. Tá? O Marcos é um amigo recente e ele acabou me induzindo a entrar nessa situação aqui com vocês, tá? E eu estou muito preocupado em ter que desabafar com vocês. Na realidade, o Marcos comentou comigo, vamos fazer um webinar, Vandair. Eu falei, poxa, top, vamos fazer. E eu imaginei, pessoal, que na realidade não ia aparecer ninguém para esse webinar, eu ia me livrar do Marcos tranquilamente, tá? Aí não aconteceu isso. Aí semana passada, Deus mandou um ciclone, tá? Que desabou tudo aqui. Eu estou em Jaraguá do Sul, né, Santa Catarina. Desabou tudo e a gente não pôde fazer o evento, mas não teve jeito. O Marcos ratificou e confirmou, então nós estamos aqui hoje, tá? Mas, pessoal, se você... Na verdade, não tem nenhum problema que vocês não pagaram, né? Então eu estou menos preocupado, tá? Porque não vai ter segredo nenhum, tá? Vocês não vão receber segredo nenhum, mas a gente vai conversar um bocado, tá? Deixa eu me apresentar rapidamente, tá? Vandair Garcia, sou carioca, mas estou há 20 anos aqui perdido nos mares do Sul. Eu trabalhei em 3 empresas, comecei como estagiário na Brahma, saí da Brahma como analista de suporte sênior, fui para a Flash Royal da Bisco também no Rio, entrei supervisor de suporte técnico, passei por gerente de tecnologia e infraestrutura e depois também ainda na Flash, gerente de sistema de informação. Vim para a VEG há 20 anos atrás, 21 anos agora, e na VEG eu entrei como gerente corporativo de TI e em 2012 passei a ser o CIO global do Grupo VEG. Eu basicamente
tomei uma decisão, né, antecipei a minha aposentadoria, a gente tinha um acordo, né, de eu me aposentar em dezembro desse ano, de 2020, mas eu realmente decidi antecipar, não nada com a WEG, muito pelo contrário, muito orgulho, muito prazer de trabalhar na WEG, tá? A WEG é um celeiro de talentos e uma verdadeira escola de gestão empresarial. Então, para mim, foi um motivo de muito orgulho. Mas, na verdade, eu tinha duas finalidades, né? Primeiro, a questão pessoal, né? Eu estou com 61 anos, tá? Tenho um pouquinho mais de tempo com a família, comigo mesmo. E a segunda é aproveitar essa escola de Brahma, Flashman Royal e WEG para ajudar empresas, entendeu? Ajudar as empresas com acertos e erros que a gente comete ao longo da nossa vida profissional. Então, o que eu estou fazendo desde então, pessoal? Eu estruturei uma empresa de consultoria estratégica, que é a New Age, né? Também sou sócio e investidor de uma aceleradora de agronegócio na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. Sou investidor de uma startup, que é um RP de gestão de fazenda, e sou sócio da DMS Partner, né? É uma empresa formada por C-Levels. Então, essa é a minha atuação. E me encontrei com o Marcos para aprender a vender, pessoal, para enrolar os CIOs agora, enrolar os CEOs, porque do lado... Eu acho que eu devo ter feito muita gente sofrer, porque eu estou sofrendo pra caramba do lado do cara. Então, na realidade, é o seguinte, pessoal, eu não vou passar nada para vocês, eu vou querer aprender com vocês como é que vende, tá? Porque eu estou passando um sufoco aqui e o Marcos está me fazendo sofrer. Mas boa noite a todos, sempre bem-vindos, tá? Legal, Vandeiro. Olha só, vamos começar por uma questão polêmica. Eu fiz uma colinha para a gente também não se perder. O pessoal mandou algumas questões aqui, eu vejo que uma a gente já vai cobrir, tá? A questão da abordagem. Essa é uma questão polêmica. Você já deve ter recebido um monte de pedido de conexão no LinkedIn, cold call, você chegar na sua mesa, cair uma ligação direto para você, o pessoal que você não conhece querendo falar com você, enfim. Um CIO deve receber muito assédio, né? Aí tem aquela questão, por exemplo, do bypass. Como é que a pessoa, de repente, vai querer falar direto com o principal executivo da área de tecnologia e, eventualmente, não conversou com ninguém abaixo dele, que é o famoso bypass, né? Então, dentro desse ponto, o vendedor abordar diretamente o CIO sem ter passado pelo time embaixo dele, né? Como é que você entende essa abordagem assim? Sim. Pessoal, só deixar claro, tá? Para a gente não ter dúvida, tá? Eu não estou falando hoje aqui com vocês como CIO da WEG, tá? Na verdade, me aposentei em março do ano passado. Então, na verdade, o que eu vou compartilhar com vocês foi a minha história profissional e na verdade, vou procurar aqui cuidar para a gente não inferir nenhum problema de ética aqui, tá? Antes de responder diretamente essa pergunta, Marcos, eu diria o seguinte, pessoal. Para mim, a tecnologia, tá? Para mim, né, e na verdade tem que ser assim mesmo, tá? A tecnologia da informação, ela está inserida no negócio, ou seja, ela tem que estar nas empresas para servir o negócio. Então, a gente tem que ter uma integração muito grande, a gente, em cima disso, tem que ter um plano estratégico, tá? Muito bem estabelecido, tá? E aí, essa questão, pessoal, da abordagem, tá? Direta. Então, primeiro o seguinte, tá? Basicamente, eu já tinha a lista de fornecedores estratégicos, tá? Isso não só no tempo de WEG, mas também anteriormente, né? Quando eu já era gestor na Flashman Royal. Então, eu sempre tinha uma lista de fornecedores, tá? Que eu já realmente queria ter um contato direto pela importância deles no nosso plano estratégico, no nossa performance enquanto área fornecedora de serviço de TI. Então, nesses casos aí, o contato era direto de ambas as partes, né? Tanto eu os acionava e vice-versa, tá? Agora, tirando
essa lista, tá? Realmente um contato direto comigo não surtia muito efeito, entendeu? Às vezes ele era até um pouco negativo, tá? Porque, embora eu tenha um respeito muito grande por todo mundo, né? Tá todo mundo, cada um querendo fazer o seu melhor. Então eu tenho um respeito muito grande também quem está do lado de lá querendo vender o seu serviço, o seu produto, tá? Mas no caso de eu receber uma ligação direta, né? De um contato e de um software ou de um serviço que eventualmente não estava na minha lista de prioridades, né, ou do nosso plano estratégico, tá? Normalmente dava 3 destinos, né? Ou agradecia educadamente e dizia que não tinha interesse, ou quando realmente aquilo ali me parecia que valeria a pena desdobrar, eu passava para alguém do meu time, né? E o terceiro acontecia, eu dava atenção. Eu quero te ouvir. Acontecia de também, ok, e às vezes, de repente, por telefone, eu dava um pouco mais de atenção, ouvia, tá? E aí depois, eventualmente, marcava alguma coisa. Mas, em resumo, pessoal, o que eu acho é o seguinte, tá? O vendedor, para mim, né, na área de TI, ele tem mais valor quanto mais ele me ajuda no meu trabalho, tá? Por isso que eu comentei a questão do plano estratégico, tá? E o que é ajudar a gente no nosso trabalho, tá? A gente, e cada vez mais complexo isso, você tem hoje uma infinidade de coisas que você pode trazer para a empresa. Mais do que isso, não quero antecipar uma outra pergunta que talvez tenha, você tem hoje a área de negócio, tá? Também com orçamento de TI, tá? O que também você tem que saber tratar isso aí, tá? Então, na realidade, o que eu digo é o seguinte, tá? O vendedor, ele tem que seguir uma trilha, né? Então, o melhor ponto para ele chegar na empresa, tá? No meu caso, pela minha equipe. Poderia ser por um chefe. A VEG tem 3 níveis de hierárquicos, né? Diretor, gerente e chefe, tá? Então, eu sempre dou muita liberdade ao pessoal. Ou seja, no caso nosso, principalmente na VEG, né? A gente, além de ter a política de ética de relacionamento com fornecedor e com prospect, tá? Na TI, nós também tínhamos uma política, né, de relacionamento com fornecedor. E nesse lado, eu passava para o meu pessoal, a gente sempre tem respeito às pessoas, embora fosse coisa que não nos interessasse, mas a gente tratar as pessoas com respeito, né, e todo mundo merece. Mas eu digo que, no caso nosso lá, o melhor caminho era você realmente chegar no chefe, tá? Porque o chefe saberia exatamente fazer essa mesma avaliação que eu faria. Isso aqui está na nossa agenda estratégica? Esse assunto é da nossa agenda estratégica? Esse assunto aqui é algo que não está na nossa agenda estratégica, mas nos interessa conhecer um pouco mais? Ou esse assunto não está na nossa agenda estratégica e, neste momento, não nos interessa conhecer um pouco mais? Então, isso que acontecia comigo também acontecia com o meu chefe ou com o meu gerente, com o meu time, né? E realmente, pessoal, isso é verdade, tá? A minha secretária tinha instruções claras, tá? Olha, se me ligar esse, pode me passar, tá? Agora, qualquer ligação diferente disso, você pede para mandar um e-mail, tá? E a minha secretária, normalmente, eu procuro instruir ela muito bem, tá? Então, se você perceber que o assunto já é direto para um departamento, já direciona para mandar um e-mail para aquele departamento, para aquele gerente, tá? Se você não tiver isso aqui, aí você não tem problema, manda para mim ou manda para você e aí eu depois, junto contigo, te direciono. Então, na realidade, pessoal, o efeito de atingir, de chegar diretamente a mim, tinha pouca eficácia, tá? Pouca eficácia. Então, assim, recapitulando alguns pontos, Madeiro, fazer parte da sua agenda estratégica, quer dizer, numa grande companhia, se você não faz parte como um fornecedor estratégico... Ou prospect, tá? Não necessariamente fornecedor, ou prospect. Tá? Ou prospect, mas
você tem que conhecer antes qual é a agenda estratégica do executivo. Então, esse, vamos chamar assim, um pedágio que teria que se pagar, quer dizer, você tem que chegar por outras pessoas, você tem que mapear essa agenda estratégica. Então, a orientação aqui, a dica, assim, toma muito cuidado nessa chegada direta ao CIO, né? Para a gente cuidar. Então, esse ponto, você ter um mapeamento bem claro da agenda estratégica dele, mas fazendo a passagem no rito, que é passar pelo time dele de baixo, né? Eu acho que esse é o ponto. O outro ponto que a gente tem, e está linkado também com a pergunta que o Wanderson fez também, tá? Que é com relação ao budget, né? Todo mundo quer saber para descobrir, extrair quanto é que é o budget. Nossa, essa é outra questão que é polêmica, mas a pergunta principal aqui é o seguinte, ó. A questão do budget, que isso obviamente vai depender muito do porte da empresa, né? Não dá para comparar tudo com multinacionais como a WEG, enfim, cada porte de empresa pode ter uma situação diferente, né? Então, nos últimos anos, a área de TI deixou de ter o seu orçamento próprio. Claro que ela tem o seu orçamento para algumas coisas que são determinadas despesas fixas, enfim, mas eu estou dizendo aquela parte de investimento, de projeto, né? De colocar coisas de inovação, né? A área de TI, ela perdeu esse orçamento, né, de projetos, e isso depende mais da área de negócio. Como é que você vê isso, essa movimentação do orçamento, área de TI, o impacto que a área de TI tem nesse orçamento de projeto? Esse dinheiro está mais na área de negócio hoje? Como é que você enxerga isso? Isso, para mim, realmente, eu passo de um conceito bastante próprio, tá? Na realidade, nós, enquanto gestores de TI, nós somos guardiões do capital informação digital da empresa, tá? Legal. Nós não somos donos, nós não somos proprietário do capital informação digital da empresa. Esse termo talvez não tenha nos livros, mas eu chamo de capital informação digital, porque não é a informação falada, né, a informação que está escrita, que não está sistematizada, é a informação digital. Esse capital informação digital, pessoal, o direcionamento para ele, tá? Ele deve seguir tal qual acontece com o capital financeiro da empresa, o capital humano da empresa, tá? Então vamos pegar o papel de um CFO, tá? O CFO, o que ele faz? Ele define as políticas, ele define as normas, ele define as regras, né? Define os protocolos, os procedimentos de como é que a gente, enquanto gestor da empresa, tem que cuidar da questão do orçamento da empresa, da tua área, do teu centro de custo, como é que você eventualmente pode comprar, qual é o teu limite de compra, e na hora de você comprar, o que você tem que seguir esses trâmites aqui, levar para aprovação tal, tá? O capital humano é a mesma coisa. O que o diretor de recursos humanos faz? Ele faz a mesma coisa, ele define as políticas, ele define as normas, os procedimentos, e nós, enquanto gestores, a gente vai lá e define as nossas ações, a gente contrata, demite, segundo as regras que o diretor de RH definiu para a gente. Então, pessoal, a gente tem que sair dessa situação de que a gente é proprietário do capital e informação digital da empresa. E aí, se alguém faz alguma coisa com isso aí, é o pirata, é o que a gente chama vamos dizer, fugiu o termos aqui agora, mas a gente chamava que era o sobrinho, né? Está lá o sobrinho fazendo besteira, né? Ou seja, é o Shadow IT, voltou o termo, né? A gente chamava a IT das sombras, entendeu? Então, pessoal, a primeira coisa que tem que tirar, e isso para mim era realmente assim que eu passava para o meu pessoal, nós somos aqui o guardião do capital e informação digital. Então, a gente tem que ter política, tem que ter uma arquitetura bem definida, tá? Para a gente definir essa questão aqui. E a gente discutia, a gente até incentivava, tá? Isso é uma outra coisa que eu sempre passei para a minha equipe, que a gente tinha que se preparar para a gente ter importância na empresa
onde a TI não fosse a autoridade máxima do uso da TI, de aplicação de TI. Muito pelo contrário. A gente fosse na área de finanças, fosse na área de RH, fosse na área de produção, na área industrial, qualquer que fosse a área, você chegaria lá e ele saberia muito bem como usar TI na sua área funcional. Tá? E é numa situação dessa que a gente tinha que se preparar para chegar lá e continuar trazendo valor onde você não fosse a autoridade máxima da questão. Então, para mim, essa questão de fluir o orçamento para as áreas de negócio, enquanto eu era CIO, para mim era até melhor, porque dá mais responsabilidade no uso do dinheiro da empresa, tá? Em relação à aplicação, seja de arquitetura, de infraestrutura, de software, qualquer que seja o ativo de TI que você está querendo adquirir. Ou seja, quando o centro de custo, seja o diretor, o gerente ou o chefe, ele não é responsável, isso fica tudo concentrado na TI, na realidade, às vezes tem uma facilidade, né? É só pedir para a TI, que a TI vai implantar, a TI vai comprar, e aí você é o responsável por tudo, né? Você tem que escolher o melhor software, você tem que escolher a forma melhor de implantar, você tem que cobrir, eventualmente, as ausências, a responsabilização do gestor da área de negócio, eventualmente não tão comprometido em implantar aquilo. Então, essa questão, para mim, da distribuição do orçamento, ela não só, para mim, é benéfica e importante numa empresa madura no uso da TI, quando ela, para mim, ela faz com que a empresa usufrua muito melhor dos ativos de TI que ela vem adquirir. Então, para mim, isso não tem nenhum problema, isso não tira papel do CIO, o CFO. O CFO não é ele que controla. Mas você vê uma movimentação nos últimos tempos, assim, do orçamento ficando muito mais com a área de negócio. Ainda bem, vejo. Mas isso significa que a TI está cada vez mais assumindo um papel estratégico na empresa, entendeu? Porque antes, o que acontece? A compra de ativos de TI é para aqueles técnicos, não importa o nível hierárquico da área de TI. Eu não conheço, né? A coisa que mais me incomodava ao longo da minha carreira, eu sempre trabalhei em TI, pessoal, desde estagiário até CIO global, tá? Mas a coisa que mais me incomodava, alguns gostavam disso. A TI tem que falar lá com o Vandaí, a Vandaí que conhece TI. Isso me incomodava muito, tá? Porque significava que eu errei alguma coisa, eu não eduquei a empresa a usar bem TI, ou eu não incentivei bem a empresa a usar bem a TI, entendeu? Então, na realidade, isso para mim, lógico, tá? Por uma questão de gestão, igual o CFO tem, o CFO sabe exatamente qual é o montante de investimento da empresa, qual é o montante de despesa da empresa, onde está o caixa, entendeu, da empresa. A mesma coisa eu, enquanto CIO, eu quero saber aonde estão os ativos da empresa, aonde foram comprados os ativos de TI da empresa, onde foi feito investimento, e isso tudo num sistema de gestão de investimento e despesa, mas a distribuição, a descentralização do orçamento, para mim, se não acontece isso, significa que a empresa não está tão madura no uso da TI, entendeu? Mas te respondendo, Marcos, é fato, tá? Isso é um movimento, mas para mim esse é um movimento positivo, tá? Legal. Quanto menos a TI fica com a conta da TI, porque aí significa que é o seguinte, se a conta da TI está muito grande, significa que estou gostando muito para manter a TI, entendeu? E contra, de repente, o uso aplicado da TI nas áreas de negócio. Eu vou tentar juntar algumas perguntas aqui. O Wanderson perguntou aqui como criar um relacionamento de longo prazo com o CIO, se ser invasivo ou impertinente. Eu vou já na minha pergunta, eu vou dar algumas dicas, tá? Existe uma situação que a empresa está procurando uma solução e vai buscar no mercado, ok, mas a situação quando a empresa não viu a necessidade ainda do produto, tal. Bom, eu acho que a pergunta que eu vou fazer, ela aborda alguns desses pontos aqui como estratégico, tá? O seguinte, isso nos cursos que eu faço de venda B2B, eu trabalho, e foi minha escola muito forte na venda de software, é a parte de venda de valor.
E a venda de valor não é o que eu vou querer passar de benefício, é o que o Wandair vai perceber de valor, ok? Então, tem uma questão chave atrelada aí, que é o seguinte, a justificativa financeira. A questão de 2 anos, mais ou menos, atrás, Wandair, eu fiz uma pesquisa junto com o portal Baguette. Eles têm uma newsletter muito grande, tem foco no mercado de tecnologia. Não sei se o pessoal que está nos ouvindo aí conhece o Baguette, tá? Sim. Mas nós disparamos, é um pessoal que eu conheço já há muito tempo. Maurício, né? Participei diretamente do crescimento deles já há bastante tempo, então eu tenho uma liberdade com eles da gente fazer alguns estudos juntos. E a gente disparou uma pesquisa para diretores de empresas, diretores de tecnologia, tá? E 100 e poucos responderam. O que a gente perguntou? Olha, você tem conhecimento sobre exercícios de ROI, de retorno de investimento? Você tem conhecimento sobre justificativa financeira? Claro que a totalidade respondeu que dominava o assunto. Beleza. A gente perguntou nessa mesma pesquisa, também falou, olha, os fornecedores de tecnologia, eles costumam ajudar vocês nessa parte de justificativa financeira nas propostas? E aí a resposta deles foi super negativa. Falou que a maior parte dos fornecedores de tecnologia não ajuda eles a fazer uma justificativa financeira. Aí tem dados de mercado, e esse é um ponto que eu gostaria de abordar com você também, que diz o seguinte, 95% dos projetos nas empresas, eles não são aprovados se não existe uma justificativa financeira. Então, esse é um ponto que eu bato bastante no treinamento para todo o pessoal que vende tecnologia, seja serviços para tecnologia ou produtos, software, enfim, se não tiver um business case, se ele não tiver uma justificativa financeira, já vai ser um primeiro ponto que, de repente, você, e aí vem o lance da pergunta, né, com relação à justificativa financeira, você consegue aprovar um projeto, Wandair, numa empresa, sem ter um business case? E como que você enxerga nessa relação, porque perguntaram aqui, como é que eu crio uma relação de mais longo prazo com o executivo, né? Então, se esse vendedor consegue ajudar você a fazer essa justificativa financeira, é um indício da criação de uma relação de mais longo prazo? Ok. Primeiro, en passant, né, alguém comentou aqui em relação como é que você chega, né, na empresa, por exemplo, com um software, com uma solução que a empresa não pensou ainda, né, não está no radar dela. Deixa eu só primeiro trabalhar isso aí, que eu acho que é legal, tá? A gente faz isso, na verdade, criando uma cultura. Aí, lógico, tem que ter bom senso, a experiência de cada um, mas a gente também tinha a figura, tá, de planos diretores, ou seja, além de ter um plano estratégico de TI integrado ao plano estratégico da empresa, e aí você tinha a agenda estratégica e agenda de oportunidades também. Mas isso é uma coisa, né? A outra, a gente definia assim, para processos importantes da empresa, a gente criava um plano diretor. Esse plano diretor é a situação atual e a gente sempre discutia isso com negócios, né? A situação atual, quais são as tendências daquela área, daquele processo, tá? E o que a gente pode ter de oportunidades para frente, tá? Então, ali tinham coisas, às vezes, que não estava na agenda, nem agenda de oportunidade, nem agenda estratégica, tá? Então, isso a gente passava, tem a respeito com os fornecedores, tem a respeito com os prospects, tá? Então, quando acontecia um contato, como eu comentei anteriormente, de alguém que apresentava algo, e aí o cara tem que ser competente, né? Tem que fazer um pitch legal, né? Ele tem que saber, já tem que saber naquele segundo que ele conseguiu ali, já tem que, né? Tem que criar curiosidade em mim ou, por exemplo, na minha equipe. Se ele foi competente nisso, tranquilamente, não significa que vai ter negócio, mas ele vai ter um espaço para apresentar o trabalho e às vezes vai evoluindo e chegava a mim, entendeu? Então, só tentando responder como é que a gente... Até porque a gente não é dono da verdade, né? Uma coisa, você faz um plano estratégico, mas você não pode ser arrogante e achar que você sabe tudo que a empresa precisa, entendeu? E que
não precisa mais ninguém trazer mais nenhuma informação, que você já sabe tudo. É evidente que não, tem coisas que não estão no nosso radar, a gente nem sabe que existe, ainda mais agora com essa proliferação de novas tecnologias, startups e tal. Então, é só comentando em relação a essa questão de como é que uma pessoa podia chegar, abordar, e embora não tivesse na agenda estratégica, tá? Isso, a gente tinha essa vamos dizer assim, essa prática, né, na empresa, tá? Mas vamos lá, business case, pessoal, tá? Depois eu vou falar como é que pode criar um relacionamento duradouro, tá? Primeiro, uma coisa que ficava na nossa política de fornecedor, na verdade, isso já vinha da VEG, né? Da política principal da empresa, mas na DataI, tá? A gente dizia o seguinte, olha, faça do seu fornecedor aí, lógico já do fornecedor, um consultor, tá? O seu consultor. Porque é humanamente impossível, tá? Eu conhecer sobre finanças e saber exatamente qual é o melhor software de finanças. Conhecer de industrial e saber os processos do industrial, em outras palavras, conhecer do hardware, conhecer de tudo, entendeu? Então, a gente tinha essa questão seguinte, faça do teu até do prospect também, tá? O prospect, de repente, era o meu consultor de tendência, o consultor de um assunto que, de repente, eu até desconhecia, entendeu? Então, tanto o prospect quanto o fornecedor, a gente tinha sempre uma postura de faça com que ele realmente traga valor para você, esteja em relação a. Então, esse é um ponto importante. E o que é para mim fazer o fornecedor ser um consultor teu, tá? Primeiro, ele não tem que me visitar só na hora que ele acha que eu quero comprar. Se ele só tentar me visitar, quando eu falo me visitar, visitar a TI, tá? Se ele tentar visitar a TI só na hora que ele está com a meta que ele quer vender, as chances dele não ter sucesso é muito grande, né? Ou seja, o percentual de insucesso pode ser muito grande. Então, assim, eu sempre trabalhei, né? Eu trabalhei 20 anos no Rio e 20 anos aqui em Santa Catarina. O mercado aqui do Sul, e reúne os 3 estados, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, na realidade é o seguinte, tá? O cara vem atender de São Paulo, de escritório de São Paulo, por telefone, já olha, já não dou, a gente já não dá muita atenção, né? Nada contra meus amigos paulistas, nada contra meus conterrâneos carioca, mas é fato, tá? Vem por telefone e quer resolver o problema por telefone, me mandando um PowerPoint, já está mal, já está entrando mal, tá? Já está se posicionando mal. Então, assim, eu sei que também, por outro lado, pelas empresas, tem um escritório, tá? Aqui, tá? Que aí já vê um agravante, já vê um outro problema. Montou o escritório em Porto Alegre, Paraná e Santa Catarina fica com ciúme, né? Montou no Paraná, aí vice-versa, os outros ficam com ciúme. Montou aqui em Joinville ou Florianópolis, aí os outros que ficam com ciúme. Então, não é fácil realmente para o fornecedor, não. Mas, assim, e agora com a pandemia, a gente está usando muito facilmente a videoconferência, vai facilitar a nossa vida aí, que agora eu sou vendedor também, tá? Mas vamos lá, entendeu? Então, na realidade, pessoal, você tem que ter visitas, né? Você tem que primeiro demonstrar para mim que faz sentido eu te receber de vez em quando, porque você traz coisas importantes para mim. Você vem aqui, você não vem só aqui, ó, toma esse software aqui, que esse software vai fazer milagre para você, toma esse hardware. Não, não. Ele vem e vem conversar comigo sobre tendências da tecnologia ou problemas que as empresas estão vivendo, seja cliente deles ou coisa. Então, esse cara é um cara que já me interessa. Ele vem aqui, a gente nem fala ainda do que ele está vendendo. Ele vem aqui para bater um papo comigo e de coisas que me interessam, tá? Então, primeira coisa, não procure a empresa só na hora que você tem a meta, só na hora que você tem algo para vender, tá? Crie realmente algo de trazer, tá? Uma informação que me interessa, né? Interessa a empresa conhecer, ou porque eu desconhecia, ou porque eu quero me aprofundar nisso, tá? Então, esse é o primeiro, vamos dizer assim, a primeira dica, né, que eu daria nesse processo de criar um relacionamento de longo prazo. Seja um consultor de TI, não só um vendedor do teu produto, tá? E do teu produto, também consiga entender
seja um hardware, seja um software, seja um serviço, consiga entender o que ele influencia no trabalho que a TI tem que ter na empresa, para você, quando chegar e apresentar o produto, você vai falar da aplicação, não vai falar só do produto. Então, para mim é o seguinte, então primeiro e aí você tem que gastar sessões de videoconferência ou passagem ou gasolina, né? Você tem que estar visitando, tá? Realmente é um trabalho planejado, mas é um trabalho de paciência, tá? Realmente é um trabalho de paciência. Com essas visitas, com a frequência que você vai definir e a frequência que a empresa vai permitir que você tenha com ela, e isso depende de quão importante você criou o interesse da empresa no teu produto, tá? Ok? Vai ter uma hora que você vai chegar no momento certo, entendeu? E o que é esse momento certo? Você, de repente, pode trazer para mim algo que eu estava pensando o seguinte, poxa, isso aqui pode ser importante para mim. Mas, olha, eu não sei se a empresa vai aceitar, eu não sei se a gente vai ter sucesso nisso. Então, tinha situações de prospect que chegava para ele e falava o seguinte, olha, vou dar um exemplo. Cloud, tá? Olha só, eu realmente estou um pouco cético com esse assunto de cloud ainda, tá? Não sei o quão a gente vai tirar a nossa infraestrutura de dentro de casa e vai levar para a cloud, isso lógico, há mais tempos atrás, tá? Você não quer fazer um estudo comigo, né, entendeu? De que oportunidades a gente tem de cloud aqui? Não precisa ser muito profundo, não. Um estudo preliminar, mas só que tem um detalhe, tá? Você não vai ter o privilégio, por fazer isso, de já ser o cara que eu já escolhi. Não, eu não vou te escolher. O que você vai ganhar é a minha confiança e a minha gratidão por você me ajudar a trazer um modelo de uma arquitetura, um modelo de uma solução que eu ainda não tenho. E aí, mais informações importantes também. Importantes, mas eu também vou passar informações para você também. E aí, se você me ajudar e eu for feliz em defender esse novo modelo, essa nova arquitetura, essa nova solução, eu vou abrir uma concorrência. E você, com certeza, vai participar. Entendeu? Então, essa é a segunda coisa, tá? Às vezes, você investir, tá, um tempo de degustação. Essa degustação pode ser você fazer algum trabalho comigo, me ajudar a defender um modelo novo ou uma solução nova, uma arquitetura nova, tá? Sem me cobrar, né? Pro bono, né? Na faixa, né? Como se diz, tá? Então, você ter essa conta, né? Esse pedágio, pagar esse pedágio, e de novo, né? É como o Marcos falou, você fazer o trabalho para mim, eu vou estar te passando informação, né? Evidente, não vou estar te falando quanto que eu quero pagar por isso, nada disso vai sair, mas e normalmente, pessoal, quando eu fiz isso, tá? Dificilmente a empresa que me ajudava, não era toda hora que eu pedia essa ajuda, tá? A empresa ficava fora. Na pior das hipóteses, ela às vezes podia perder aquela, mas eu ficava com... Foi tão importante para mim que daqui a pouco surgiu uma outra necessidade e ele via, e aí naquela ali ele conseguia ter o match da solução e com o apetite que a gente tinha para o investimento, para a despesa. Então, vamos lá. Primeiro, visites, né? E não me visite só na hora que você queira vender. Segundo, tá? Tenha uma capacidade de me permitir uma degustação, né? Não é o POC, né? Não é fazer uma prova de conceito, não é isso ainda. Isso também lá na frente é importante, tá? É você me ajudar a trazer, às vezes, essa questão. É um vendedor com insights de negócio. Vendedor com insights de negócio, tá? Super importante. A terceira, tá? Aí vamos estar no processo de venda propriamente dito, tá? Como eu falei, é o seguinte, não dá para a gente conhecer, por mais que eu tenha o meu analista de negócio de finanças, tá? Ele não é de finanças, ele fica lá direto da área de finanças, mas ele não é de finanças. Então, dizer que ele conhece tudo, não conhece tudo. Aí você que vende um software de finanças tem a obrigação de conhecer muito de finanças. E aí você tem que trazer esse conhecimento e me ajudar a trazer a solução que você quer que eu adquira ou que a empresa adquira
para ajudar esse meu colega lá de finanças para entender o quão essa solução pode se aplicar para ele. Então, aí é conhecimento do negócio e conhecimento da aplicação que a gente vai ter, não o conhecimento do software, conhecimento do resultado que eu posso vir a ter com aquela solução. Então, isso aí, para mim, é a terceira coisa, tá ok? De você conhecer. A engenharia de valor que o Marcos defende também faz todo sentido. Evidente que isso, pessoal, tá? Sem desmerecer, né? Eu diria que o business case, o papel aceita tudo, né? O PowerPoint aceita tudo. Quanto é que você quer que dê aqui de resultado, né? Mas a engenharia de valor que o Marco preconiza é uma coisa diferenciada. Pô, Marco, ó, propaganda gratuita aqui mas é fato, tá? É um negócio diferenciado. Engenharia de valor, pessoal, não é só simplesmente chegar ao seguinte, esse software aqui, quantas horas você gasta para fazer isso aqui? Tá, isso aqui vai ganhar 20% de ganho, isso aqui tu vai, multiplica por quantas pessoas usa, dá bilhões. Tá? Você tem que saber qual é o grau de impacto que você vai trazer na empresa. E tem 3 tipos de impactos, tá? Ou você traz um ganho real tem que ser numa conta contábil mesmo, tá? Eu realmente vou reduzir algo numa conta contábil ou no DRE da empresa. Vou aumentar a receita e eu consigo creditar isso aqui, pelo menos o viés. Não, eu posso não acreditar precisamente, esse aumento de 10% da receita foi eu que dei. Não, mas você consegue mostrar um viés. O meu viés aqui é que a gente tem um crescimento de receita. Então é o seguinte, ganho real é isso. Ou eu reduzo uma conta contábil, ou eu entro positivamente numa conta do DRE, numa rubrica do DRE da empresa. Quiçá do balanço também, tá? Ou seja, eu tenho que entrar no tema contábil financeiro da empresa. Então, isso a gente classifica como ganho real. Ganho qualitativo, ganho de produtividade, é quando você faz conta, né? Esse software aqui é o seguinte, quanto tempo você faz isso? Isso aqui eu faço em 2 horas. Com esse software, você vai fazer agora em 1 hora. Em 1 hora, quanto que é teu salário? O teu salário hora custa tanto. Tá. Quantas pessoas, além de você, fazem esse trabalho? Tem 20, 30. Então tá. Pode falar, Marcos. Eu quero aproveitar, pegar um gancho aí para a gente não perder o seguinte. A Karen, ela falou aqui, entendo que o ROI tem que ser trabalhado a 4 mãos, fornecedor mais empresa. Então, eu vou fazer um gancho que, aproveitando agora que o Wanderley está falando. No meu treinamento, eu sempre falo o seguinte, olha, você não vai acertar na mosca. Não queira entrar na empresa achando que você vai conseguir acertar, dizendo lá, olha, você vai ter o ganho assim. O que você tem que conseguir, e eu reforço o que a Karen está falando, é muito interessante você fazer a 4 mãos. Para chegar a fazer a 4 mãos, você tem que ser percebido como uma pessoa que sabe fazer esse exercício. E outra, o racional do cálculo tem que parar de pé. O que o Wandair pode discutir é o seguinte, olha, você está me trazendo uma estimativa que eu vou ter um ganho de receita de 20%. E aí ele chega e fala assim para você, olha, eu acho que você está sendo otimista demais. É uma ótima notícia isso. Por quê? Porque ele comprou o racional do cálculo. Ele vai discutir com você assim, 20 eu acho muito, mas eu acho que 4 ou 5 para de pé, entendeu? Então, isso que é, de certa forma, você fazer a 4 mãos também. Né? Mas se você não tiver uma propriedade para você discutir, entrar nesse ponto, como ele falou, olha, eu só vou fazer um projeto e o projeto vai vingar aqui internamente se eu conseguir numa linha de despesa ter redução ou eu conseguir numa linha de receita ter aumento, porque senão a empresa não é porque o software é lindo, porque é transformação digital, porque é novidade que a empresa vai aprovar, correto, Wanderley? Não, perfeito. Na realidade é o seguinte, eu tenho um amigo, né, ele já se aposentou há mais tempo, né, ele foi vice-presidente também de multinacional, ele já era mais radical em relação a mim, tá? E, inclusive, depois ele já como consultor, ele esteve comigo aqui na VEG e me ajudando aqui na VEG, tá? Então, mas ele dizia o seguinte, e é da tua linha, Marco, tá? Todo projeto tem que ter ROI, tá? Todo projeto tem que ter ROI, tá? E o ROI, mas é um ROI realmente, um ROI como você está falando, Marco, um ROI
consciente, um ROI que para em pé. Tá? E ele realmente, pela experiência dele, ele nos ensinou bastante a calcular isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tá? Mas a gente também pode aprovar projeto que tenha ganhos só qualitativos, entendeu? Ou seja, embora ele... ganho quantitativo, ganho real, ganho quantitativo ou ganho qualitativo. O quantitativo, você tem números, mas é número como eu botei aqui, de produtividade, entendeu? Não, às vezes faz sentido. A gente não pode dizer que é só ganho real, tá? E às vezes também você pode aprovar o ganho qualitativo. Mas aí vem o papel do vendedor, tá? Ele não adianta ele tentar me iludir. Num projeto que eu vou ter ganho qualitativo, tentar me induzir que eu vou ter ganho real. Aí ele vai cair numa armadilha, vai me fazer eu cair numa armadilha, e isso não vai ser bom para ele. Então, ele tem que ter consciência plena se o software dele tem ganho real, se tem ganho quantitativo de produtividade, aí faz essas contas, ou é só ganho qualitativo. E às vezes faz sentido, tá? Faz sentido, tá? Então, essa é a questão aqui. Eu já fiz projeto também, Vandai, com o que a gente chama de troca de despesa. Também. É uma coisa. Então, além do troca de despesa, você tem outro que é o Save to Invest. Você vai lá bater na porta do Vandair, o Vandair fala assim, eu não tenho recurso, eu estou sem budget nenhum, como a gente estava falando bastante do budget. Mas nada impede, se eu mostrar uma linha de despesa lá que eu tenho eventualmente, e você, obviamente que no primeiro momento a despesa ela sobe para você ter um ganho depois, tranquilo. Mas você mostra isso, olha, eu tenho como fazer um projeto para uma redução de despesa futura. E é isso que as empresas grandes também é o Save to Invest, né? É super importante. Deixa eu só complementar o meu ciclo do que eu considero um vendedor realmente um ciclo realmente produtivo, né, junto ao CIO, um ciclo virtuoso, né, vamos dizer assim. Aí vamos lá, ele ganhou, tá? Porque assim, eu não compro um software, eu não compro um hardware, eu compro uma solução. E a solução, ela tem que ser aplicada na área afim, pode ser na TI ou na área, qualquer área de negócio, e tem que ser bem aplicada. Então é o seguinte, ele tem que me vender, tem que me ajudar a implantar, entendeu? E corrigir eventuais problemas que a gente possa ter na implantação, tá? E o mais importante, além de ali fazer a garantia, né, pós-implantação, me dar aquela sustentação de curto prazo, tá? Mas de tempos em tempos, esse cara deveria voltar aqui para ver se aquilo que a gente vendeu, aquilo que a gente entendeu que seria útil na empresa, eu estou usando tudo e às vezes eu posso me perder. Às vezes eu uso parte do software, parte do hardware e não estou usando. Ele tem a obrigação, na minha opinião, de me garantir que eu estou usando plenamente a solução que ele me vendeu. Porque caso contrário, quando eu for aferir isso, ou alguém vai chegar e falar, daí, aquele negócio que tu me convenceu, eu comprei, mas eu não está me trazendo nada. Então, assim, ele tem que de tempos em tempos vir aqui, mas daí vamos fazer uma avaliação se você está usando tudo que você tem direito, se você está usando tudo que você comprou, entendeu? Cara, é a venda acontece sim, aí. Porque eu comprei a solução. Eu comprei a solução. Não é a assinatura do contrato, é quando você entrega o valor mesmo, assim, isso, olha... Isso, e aí, daqui a um ano... Na verdade, a gente já tinha essas práticas, né? A gente fazia avaliação dependendo... A gente tinha um ABC de fornecedor. Tinha fornecedor que a gente fazia avaliação todo ano, né? Tinha fornecedor que a gente avaliava uma vez por ano. Tinha fornecedor que nós tínhamos reuniões formais de avaliação de qualidade de serviço, qualidade de entrega, né? Mas o contrário também a gente valorizava muito. Quando o fornecedor tinha a iniciativa de nos procurar para saber... né? Não só aquela da auditoria, né? Vem aqui para ver se eu estou usando... Na verdade, eu acho que não tem que usar ilegalmente. Se você comprou 100, tem que usar 100. Mas, às vezes, você... É tanta coisa que você tem. Às vezes, você está usando 120, mas não é por mal, não. Entendeu? Mas, ok. Mas tem aqueles que vêm aqui, só vêm me procurar para vender e depois só me procura para fazer auditoria. Esses caras, quando eu puder me livrar deles, eu me livro, tá? Tranquilamente, tá? Eu me livro. Então, para mim, complementa o ciclo quando ele pode me ajudar sem ainda me vender nada, só me trazendo insights, tá?
quando ele pode me ajudar, quando me ajudando a defender uma coisa que eu ainda não tenho, a cultura da empresa ainda não está preparada, ele me ajuda a defender isso, e depois ele participa da concorrência, me ajuda a implantar, me dá um suporte pós-implantação de curto prazo, e de tempos em tempos me visita para ver se eu estou usando bem aquilo que ele me vendeu, e aí daqui a pouco eu abro espaço para ele me vender mais coisa, de eu comprar mais módulo. Então isso para mim é um ciclo virtuoso e é um vendedor me gerando valor. E olha, eu tenho um colega, tá? Ele é CEO de uma grande empresa de software do Brasil, e ele sempre trabalhou em grandes empresas, e ele chegava para mim, e isso para mim sempre foi muito importante. Ele chegou uma vez para mim e falou o seguinte: Mandaí, por R$1 você compra isso? Eu falei, por R$1 eu compro. Mas tu quer me vender por 15 milhões, pô? Aí tá. Não. Para mim, agora, nós resolvemos um grande problema. Nós resolvemos um grande problema. Porque se você não quiser isso nem de graça, tá? Se você falar para mim, não, nem de graça, nem R$1 não quero, a gente vai perder tempo, né? Mas se você for para mim que R$1 você compra, e a gente só tem que arranjar aqui agora o parâmetro certo. Entre R$1 e 15 milhões, nós temos que trabalhar para acertar essa coisa. Olha, quando ele me falou isso, e esse cara realmente é uma pessoa, é muito meu amigo, eu gosto muito dele, e ele falou, tu me ganhou, cara, é isso mesmo, tá? E aí eu aprendi, fazia isso às vezes. Quando o cara estava me oferecendo agora, você me desculpa, eu não compro isso nem por R$1, tá? Então... É quando... É que eu digo... Vamos parar por aqui, porque nem por R$1 eu quero isso. É o processo de fatiar a venda, eu digo. Sim. Você, antes de você ter o convencimento técnico, se você não recebeu do cliente falando assim, ó, independente de valor, né? Como ele falou, vai custar R$1. Se você não conseguiu a aprovação técnica, se você viu assim, ó, a solução, que você entende que a solução tem que bater com a solução do outro lado. O cara tem que entender que o seu projeto, a sua solução é realmente o que ele deseja. Cara, ela pode custar R$5 ou 5 milhões. Se o cara não tiver convencido que tecnicamente aquilo vai parar de pé, não adianta passar para desconto, pode fazer o que quiser. Mas eu tenho, Marcos, só um instantinho. Eu tenho um pênalti aqui, pessoal. Queria comentar com vocês que é um pênalti, tá? Isso sempre me incomodou muito enquanto gestor de TI, tá? Aquele vendedor, tá? Que perde tempo, tá? De ficar falando do concorrente, tá? Porque o concorrente, eu vou querer saber com o concorrente, eu não quero saber. Isso para mim é quase que me chamar de ignorante. Ele tem que dizer para mim o seguinte: olha, o meu software é muito bom e o software do cara é ruim nisso, disso. Eu não estou perguntando nada a isso a ele. E não valorizo essas posturas, entendeu? Eu quero saber de você. O que você tem para me entregar? Do teu concorrente, eu vou saber com ele, se me interessar saber com ele. Não é através de você que eu vou querer saber dos problemas dele. E aí, pessoal, na Flashman, eu tive uma história que realmente foi acredito, das únicas vezes que eu fui muito mal educado com o vendedor. Eu normalmente sou uma pessoa muito... embora faça meus filtros, né, como eu falei já no início, fazia, né? Agora eu estou sofrendo com esses filtros. O CIO, o livro CIO, ele diz que vou tomar um café contigo, mas nunca marca esse café comigo, mas tudo bem. Mas o que acontecia? Eu estava no início da minha gestão, então eu ficava aturando isso. Ele, em vez de ficar falando bem do produto dele, ele ficava falando mal do outro produto. E falava. Gente, vocês não imaginam o que aconteceu. Um belo dia, esse cidadão chega na minha frente com o cartão de visita da empresa que ele emitiu o pau. Tá? Nossa. Gente, quando ele me mostrou isso, eu falei assim, olha, por favor, tá? Você me desculpa, mas você não vai ter 1 segundo da minha atenção. Por favor, você se retire, tá? Porque eu não tenho por que conversar contigo, tá? E você sabe por quê, e eu não vou te falar por quê. Você vai ter que deduzir por quê. E realmente botei o cara para fora da minha sala. Tá? Que coisa.
Então, desculpa, só para contar esse caos. Acho que pega interessante agora, que a gente está já avançado no horário também, mas eu acho que todo mundo deve estar gostando pra caramba, uma oportunidade de aprendizado. Eu tenho um ponto aqui que é o seguinte: você já falou agora, deu exemplos de características não interessantes, uma característica negativa, quer dizer, o vendedor ficar falando do concorrente nesse sentido, extremamente negativo, impertinente e tal. Agora, você resgatando, recordando todo esse tempo de carreira, o que você recorda, assim, que são as características positivas, daí mais marcantes dos melhores vendedores que você já interagiu? Sim. Vou vir aqui do brainstorm, tá? O primeiro, tá? A pessoa respeitar o meu tempo, respeitar a minha ignorância e respeitar o meu conhecimento, tá? Respeitar o meu tempo é de repente, tentar fazer esse filtro, né? E quando chegar a mim, saber exatamente, quando chegasse a mim, saber exatamente o que ele teria para me falar naquilo que eu falei. Vamos falar de negócio, vamos falar do que essa aplicação gera de benefício, para depois a gente falar do produto propriamente dito. Então, isso para mim é respeitar o meu tempo. Respeitar a minha ignorância, tá? É ter paciência para me explicar e fazer eu entender uma coisa que de repente eu desconheço. Realmente eu desconheço. Então, me respeita a minha ignorância e tenha a competência de me criar curiosidade para me ensinar, até me ensinar mesmo, eu aprendo mesmo, me ensinar ou me trazer um conhecimento que eu desconhecia ou que eu ignorava. E a terceira, poxa, eu sou, né, a minha última posição executiva, eu sou o CIO global, não sei tudo, mas para chegar aqui nessa posição, eu devo ter conhecido alguma coisa. Aí você senta na minha frente para falar coisas óbvias para mim, aí é complicado. Então, primeira coisa é respeite o meu tempo, respeite a minha ignorância e respeite o meu conhecimento. Ponto. Tá? Segundo, o vendedor que realmente passa confiança para mim, primeiro me visita. Quando eu falo a mim, visita a minha empresa, entendeu? Visita, não necessariamente só fala comigo, mas naquela linha que eu já falei dos níveis, né? Isso, do time. Então ele visita. E visita, mas não visita com descaso, não. Visita como se ele tivesse já vendido, tá? Para mim, tá? Eu não vou perder o fio da meada, mas deixa eu contar mais um caos, tá? Assim que eu cheguei na VEG, e acho que eu posso falar, não vou falar o nome da empresa para não ferir problema de ética, mas tinha uma grande empresa de software RP, tá? Que não era o meu software lá na VEG, e que ficava, desde que eu cheguei na VEG, vinha, daí, aí eu recebia, tomava um café, porque estava na minha estratégia, eu quero conhecer esse cara, então eu dava atenção para ele, mas ele é insistente, né? Mês seguinte, vai daí, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. E aí um belo dia me encheu o saco, aquilo, eu falei, vou dar um trabalho a esse cara, eu vou sumir com esse cara daqui. E aí eu cheguei para ele o seguinte, olha só, eu tenho um desafio para você. O que é? Olha só, tu fala tanto o seguinte, eu quero saber quanto custa implantar o teu software aqui na VEG, tá? Mas tem um detalhe, tá? O principal executivo, eu era gerente na época, tá? O principal executivo que você vai conversar, e único, sou eu. Você não vai conversar com um par nenhum meu, você não vai conversar com ninguém superior a mim. O que eu vou fazer é o seguinte, as informações que você precisar, eu vou botar gente na minha equipe para te passar as informações que você precisar. Isso tu pode contar. Segundo, tá? Você vai me entregar isso aqui e você não vai falar com ninguém da VEG. Eu não vou te falar para tu falar com o meu superior, tu não vai. Mas você tem a certeza que o que você me entregar, eu vou levar para o meu superior. Então, essa é a única coisa que você tem. Você vai fazer um trabalho, vou te dar trabalho para tu fazer, e você não vai apresentar esse trabalho para ninguém. Vai entregar para mim, e eu vou apresentar para o meu chefe, e vai acabar aí a nossa história. Tu topa? E o cara topou. Para uma outra empresa de software, eu me animei com isso, já que ele topou,
eu cheguei para uma outra empresa de software, grande também, mundial, global. Falei, cara, eu queria te passar um desafio. E passei o desafio. Não. Falar só contigo, gerentinho? Não, eu tenho que fazer reunião com o steering committee, tá? Tem que fazer reunião com o steering committee, tem que ter o CEO, tem que ter o vice-presidente. Subestimou a sua... Esta outra empresa, de tanto insistir, hoje está na VEG. Tá? E esta outra está com outra solução, mas esta solução não entrou na VEG. E olha, pessoal, o universo conspira a favor para quem é do bem, tá? O E da VEG chama-se seu Ego João da Silva, uma pessoa que não está mais entre nós aqui, mas olha, 1 minuto com aquele homem era um MBA de gestão, tá? E uma vez eu apliquei esse desafio e fiz exatamente como eu combinei com ele, e ele não me cobrou, não. Ele só me perguntou, apresentou para o teu chefe? Apresentei. E aí, ele gostou? Eu falei, pô, ficou assustado. E acabou aí. Não me cobrou, mas eu queria... Não, acabamos aí. Mas eu tinha esse relatório. E aí o seu Ego queria fazer uma doação de um micro para uma escola, e eu estou lá na minha sala e a secretária liga, senhor Vanderlei, o senhor pode vir aqui no conselho? O senhor Ego queria falar com o senhor daquela especificação que ele deu para o senhor. Falei, tal. Aí peguei meu carro, o conselho é no outro local, não é na direção geral da VEG, fui lá, subi o morro, como a gente dizia, aí cheguei lá, como vai, senhor Vanderlei? Tudo bem? Tudo bem, senhor Ego? Senhor Vanderlei, esse micro aí, o que o senhor acha desse micro para a gente instalar, doar esse micro para a escola? Falei, pô, senhor, eu perguntei ao pessoal lá, tá excelente, tá tranquilo, e me preparei para levantar e ir embora, era só isso. Ele queria falar comigo pessoalmente, não queria falar por telefone. Falei, não, senhor Vanderlei, fica um pouquinho mais aí. Falei, pois não, sou eu. Senhor Vanderlei, o senhor acha que a gente vai precisar trocar de sistema da VEG? Falei, pô, senhor, eu acho para onde a VEG está indo, o crescimento que a VEG está tendo, tá? A gente foi muito feliz quando comprou esse software aqui, mas eu acho que esse software está ficando aquém da necessidade da VEG. Eu acho que a gente vai ter que pensar assim, senhor, tá? Aí já queria me levantar para ir embora, que eu já estava preocupado aonde ia parar isso aí, e eu estava com muito medo de onde ia parar isso aí. Aí ele me faz a segunda pergunta. Senhor Vanderlei, a gente tem que comprar o SAP, aquele software alemão? Aí eu falei, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Seu Ego, o SAP é uma grande solução. Ele está nas grandes empresas globais, né, nas empresas globais. Ele com certeza vai participar do processo. Mas isso na época, senhor, nós vamos ver tudo isso na época certa. E, de novo, queria me preparar para sair. Ele falou, não, peraí, senhor Vanderlei. Quanto custa implantar o SAP na VEG? Eu falei, não, senhor, o senhor não está me fazendo essa pergunta. Estou fazendo sim, senhor Vanderlei. Estou fazendo sim. Aí eu pensei, falei, minha Nossa Senhora, o que eu vou fazer agora na minha vida? E aí eu acabei não respondendo de imediato, falei assim, manda aí, quanto custa? Falei, senhor Ego, vou fazer o seguinte, eu vou dar um número para o senhor que eu obtive desta forma aqui, pode estar 100% errado para cima ou para baixo, tá? E é tanto. Aí ele, caramba, mas nós vamos ter que pensar nisso. Pessoal, nós compramos o SAP em dezembro de 2005. Isso aconteceu em meados de 2002. Olha o tempo de maturação. E o meu amigo lá me deu a informação lá em 2000, 2001, ele me deu um relatório com essa informação. Então, pessoal, eu tive uma luz de desafiar, porque eu queria que ele não me enchesse o saco, tá? E ele acabou me dando uma coisa que acabei ficando 20 anos na VEG, mas podia ter ficado só 3 se eu não tivesse respondido bem lá pro E da VEG, tá? Que é uma pessoa fantástica. Então, pessoal, continuando aqui na questão das características, tá? Então, a pessoa tem que entender o meu problema, tá? E esse cara entendeu, tá? É meu amigo até hoje ele está numa empresa de consultoria, não comprei, só comprei o SAP, eu não comprei com ele, ele já tinha saído, mas é uma pessoa que é minha amiga até hoje, entendeu? E eu tenho um grande respeito por ele, tá? Então, isso também, CPF vale muito, entendeu? Mas isso nada de quebrar ética ou quebrar compliance, né?
de eu privilegiar alguém porque de repente me ajudou. Não, isso também não vou fazer, entendeu? Então, seguindo na questão das características, a pessoa tem que conhecer do negócio, né? E tentar conversar comigo, me visitar, né? Me visitar, conhecer do meu negócio, conhecer muito bem a aplicação que tem do software ou do produto dele, qualquer que seja ele, e ser honesto, né? Olha, isso aqui dá problema, esse software não é tão bom nisso, mas ele é muito bom nisso, então dá para equilibrar, embora ele diz que é bom nisso, 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 eu sei que é muito difícil o vendedor ter honestidade para esse ponto, porque ele acha que vai perder, mas eu valorizo muito uma pessoa me passar a verdade, para eu saber do que eu tô, em que eu vou lidar, entendeu? Posso dar um exemplo meu, Wandair, aproveitando? Por favor. Eu trabalhei na SAP também, há alguns anos, né? Eu entrei, eu acho que em 2007 ou 2008 na SAP, mas eu participei muito de projeto de RP, na TOTUS também, e uma das coisas que eu entrava nesse ponto, eu falava, vamos imaginar que eu estou tentando vender para o Wandair. Wandair, vai dar problema. Esquece. Não vou aqui te mentir que vai dar problema. E pode dar problema grave. Aí tem vendedor que acha assim, fala assim, nossa, mas como é que eu vou falar para o cara? Fala assim, a diferença é assim, a forma como a gente vai resolver o problema e vai endereçar o problema é que vai ser o X da questão, porque vai dar. Então, conforme o tipo da solução que você está vendendo, o Wandair, do outro lado do balcão, ele já sabe que vai dar problema. Ele sabe que vai dar, né? Então, não adianta você ficar adorando o negócio, como você está falando, né? Pô, seja honesto, não subestima o Wandair. Né? E a outra coisa é a seguinte, não seja vendedor de uma vez, né? One time, né? Vendeu aquela ali, passou pelo ciclo, vendeu, aí nunca mais aparece para fazer aquela verificação de se eu estou realmente usando tudo, se eu tive competência de usar tudo, que às vezes eu compro o software certo e me falta competência da minha equipe, falta maturidade do usuário de usar plenamente, e se ele volta e me ajuda a evoluir, a confiança que eu adquiro desse cara é muito grande, nessa empresa, nesse profissional, entendeu? Então, eu acho que eu consegui cobrir o ciclo todo do que são características, né, que eu valorizo, e é possível. Agora, dá trabalho, né? Dá trabalho. É muito mais fácil tu vender por telefone, aí manda o contrato, eu assino, e aí, lógico, né? É mais fácil, mas é mais difícil. Mais fácil em termos de esforço, mas é mais difícil de ter sucesso, né? Agora, para a gente dar uma solução também para essa galera que está ouvindo a gente ainda, esse meu tempo de experiência no mercado foi uma das coisas que acabou originando também essa relação que eu tenho hoje com o Wandair, da gente se conhecer profissionalmente, né? E esse conhecimento sobre vendas complexas para grandes empresas, eu tenho um treinamento, que é um treinamento que o Wandair também está fazendo, porque ele agora está do outro lado do balcão, né, vendendo para a empresa. Eu tenho um treinamento online chamado Vendas B2B. Então, quem olhar no meu site, eu vou colocar aqui no salescoaching.com.br, aqui eu coloquei na mensagem, esse é meu site, e tem 2 cursos online. Um curso de propostas persuasivas, que ele está por R$ 37,00, super em conta, e o outro curso que é de vendas B2B, com todos esses pontos, como fazer engenharia de valor, como fazer essa abordagem, com todo o conhecimento que eu passei por SAP, por todas as empresas grandes. Então, não vamos dar uma solução pela metade. Vocês conheceram aqui o outro lado do balcão, mas eu tenho um curso que ajuda vocês a colocar isso em prática. Aqui, respondendo a Karen, sim, é um EAD, é um curso online, ele está hospedado no Hotmart, vocês podem colocar, se você comprou, você pode colocar para mais 3 pessoas dentro da mesma compra. Então, vocês podem dividir com amigos, aí, com colegas, e é um treinamento 100% online, tem um plano de negócio. A página do curso ela é bem detalhada, tá? Se vocês tiverem dúvidas também, eu vou deixar aqui, vou colocar meu telefone celular. Eu sei que o
o Wandair pode ser suspeito para falar, mas ele está fazendo o treinamento e está fazendo a mentoria de vendas comigo aí. Não, eu posso falar assim, eu faço questão de falar. Pessoal, a qualidade para mim é irrepreensível, tá? Desde o primeiro contato com o Marco, ele entrega muito mais do que ele te vende na conversa dele. Pelo menos para mim, ele está entregando muito mais do que ele me vendeu, tá? Mas olha, preparem-se porque o homem é exigente, cara. Eu estou passando um dobrado com ele e aí eu não faço os trabalhos de casa que tinha que fazer, aí eu sofro. Então é o seguinte, embora seja um EAD, né, tem um trabalho de uma mentoria com ele que você pode também ter, que eu recomendo, mas na mentoria esteja preparado para entrar no padrão de qualidade do Marco do aluno padrão. E eu estou sofrendo, mas prometo luta. Legal. Bom, Wandair, quero te agradecer imensamente pela oportunidade. Sei que você aí disponibilizou um tempo seu que sai do ambiente lá, que você poderia estar com a sua família também, com seus. Agradeço imensamente em nome de todo mundo, vários comentários aqui agradecendo a oportunidade, como foi bacana. Então, deixa a sua mensagem final aí, Wandair. Pessoal, boa noite, tá? Realmente, para mim, foi um prazer estar com vocês aqui, estar com o Marcos também, que é uma pessoa, um amigo mais recente, mas que me sinto muito bem com ele, tá? Já falei com ele, conversar com ele sempre me traz alguma coisa nova, me traz algum ensinamento. Como eu falei com vocês, tá? Eu não tinha nenhum segredo para passar para vocês. Peço desculpa para aqueles que eu decepcionei, tá? O Marcos que é culpado, que chamou lá hackeando o CIO, mas eu espero que, mesmo não passando nenhum segredo para vocês, de alguma forma tenha, pelo menos, criado curiosidade em vocês e que tenha acrescentado de alguma forma, e aí eu vou ficar gratificado, tá? Mas foi um prazer estar com vocês e, se tiver outras oportunidades, estou à disposição, ok? Muito obrigado, Marcos, muito obrigado a todos que tiveram a paciência de nos escutar. Falou, obrigado, pessoal. Wandair, boa noite, obrigado a todos, aí, bom final de noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Valeu.